Oi, gente, bom dia. Nós estamos aqui em Pistoia, na verdade, que é uma das cidades da Toscana. A gente está pertinho aqui de Florença. Viemos aqui para essa casa, para esse Airbnb maravilhoso. Vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. E Florença para mim sempre foi surpreendente, até porque a gente tem várias histórias em Florença. A gente tem aí a questão do Renascimento, alguns pré-reformadores como Savonarola. Então eu quero trazer um pouco de tudo nesse vídeo e eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse lugar. Eu tô apaixonada, eu tô olhando aqui todo esse jardim onde nós estamos e Florença, Pistoia, toda essa região da Toscana é simplesmente encantadora, apaixonante. Realmente aqui é um lugar para pessoas apaixonadas. E fica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai amar conhecer mais um pouco sobre Florença. Quero começar mostrando esse Airbnb para vocês. A casa era espaçosa, super organizada, aconchegante e cercada por aquela paisagem típica da Toscana que parece cenário de filme. Nós fomos muito abençoados pelos nossos amigos queridos que nos presentearam com essa estadia e a vontade era de ficar ali por muito mais tempo, mas o dia prometia e tinha muita coisa pela frente. Então nos despedimos da casa e fomos até a estação de Pistoia e pegamos o trem para Florença. Descemos na estação Santa Maria Novella, que é a estação mais próxima da Duomo. Florença tem uma atmosfera difícil de explicar. É elegante, histórica, artística, mas ao mesmo tempo acolhedora. Você olha tudo em volta e entende por que tanta gente se apaixona por esse lugar. É impossível chegar aqui e não pensar no que essa cidade inteira aqui carrega. Foi daqui que floresceu, né, o Renascimento, um movimento que marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna, com uma redescoberta dos clássicos, uma valorização da razão, da arte, da dignidade humana. E não foi por acaso que aqui, olha, na hora que eu tô gravando, não foi por acaso que daqui nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo surgiram nesse contexto, né, e moldaram profundamente a forma como a gente enxerga o mundo e isso influencia até hoje. Mas o Renascimento também traz consigo uma tensão, né? Porque ao mesmo tempo em que há um resgate do belo, do conhecimento, há também esse deslocamento, né? Ainda que sutil, do centro, né? De Deus para o homem. E a própria igreja, nesse período, ela enfrentava várias crises internas, excessos, alguns escândalos morais e institucionais. E é nesse cenário que surge o Girolamo Savonarola. Não sei se você já ouviu falar dele, mas ele era um frade dominicano, né, aqui em Florença, que ele viveu. Ele começou a ler esse tempo, a compreender toda essa questão histórica e não só isso, né, mas também toda essa percepção espiritual daquilo que estava acontecendo. E enquanto muitos estavam ali celebrando todo esse avanço, que de fato, gente, a cidade é linda, a gente vê todo esse movimento historicamente, né, sendo contado em livros, nas pinturas. Ao mesmo tempo que ele vê tudo isso acontecer, ele também percebe esse esfriamento, né? E ele começa a pregar o arrependimento, a volta para Deus, reacender, né, essa chama no coração. E ele confronta não só o povo, mas toda a estrutura, inclusive a estrutura da própria igreja. E por isso, né, ele paga um alto preço. Olhando para isso tudo,
O que mais me chama a atenção não é só apenas o movimento histórico de tudo que ocorreu, né? É como essa tensão ela continua tão atual, porque o problema nunca foi o conhecimento, a arte, a tecnologia, o desenvolvimento, mas é o que a gente faz com isso. E muitas vezes a gente faz isso nos distanciar de Deus e da sua palavra. No fim das contas, a história ela não aponta somente para uma época, mas ela acaba revelando, né, o coração do ser humano. E a pergunta ela continua sendo a mesma para os dias atuais, né? Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Isso fica de reflexão nesse momento aqui. Começou a chover, inclusive, estou aqui perto de uma sorveteria, mas essa reflexão ela está aqui bem latente no meu coração, né? Todo esse desenvolvimento, todo esse renascimento cultural, filosófico. Muitas vezes a gente também passa por algumas situações assim de grandes transformações da nossa vida e muitas vezes elas acabam revelando aquilo que a gente tem no nosso coração e não revela o centro, que é Deus, mas revela aquilo que a gente quer colocar como centro, que são as nossas vidas, as nossas conquistas. A gente precisa muito questionar isso e buscar entender onde está o centro da nossa vida. E chegamos à Duomo. E, sinceramente, nenhuma foto consegue mostrar a grandiosidade dessa igreja. Os detalhes da fachada, o mármore branco, verde e rosado, os desenhos, as esculturas, a riqueza de cada detalhe. Tudo é extremamente impressionante. A construção da catedral começou em 1296 e levou mais de um século para ficar pronta. E essa famosa cúpula, que se tornou o símbolo de Florença, foi projetada por Brunelleschi. O mais impressionante é que naquela época ninguém sabia exatamente como construir uma estrutura daquele tamanho sem que ela desabasse. E Brunelleschi conseguiu criar algo tão revolucionário que até hoje engenheiros e arquitetos estudam essa obra. Quando você olha para cima, parece impossível que aquilo tenha sido feito há tantos séculos. Existe uma sensação até de pequenez diante de tamanha grandeza e tamanha história. E quando você para ali, no meio daquela praça, observando tudo, parece que o tempo para por alguns minutos. Agora a gente está aqui na Ponte Vecchio, que é uma das pontes mais antigas aqui da Itália. Ela carrega uma história muito engraçada, né? Essa ponte aqui, ela é uma ponte medieval e ela foi construída em 1300 e pouquinho. Depois eu vou colocar aqui a data correta. E ela inicialmente ela vendia muito peixe, então ela fedia pra caramba. E aí teve um rei que pediu para que, ao invés de vender peixes, que, né, se possível, colocasse aqui joalherias para também atrair pessoas aqui para Florença. Então essa rua aqui ela é cheia de joalheria, relojoaria, quase que não sai. Inclusive Rolex, Patek Philippe, que são lojas assim caríssimas e é muito bacana a gente estar passando aqui. Não fede, né? Não tem mais peixe, mas assim é muito bacana. Vou mostrar aqui para vocês, vou estar fazendo os takes aqui e colocar no vídeo. Vale super a pena. Se você estiver aqui em Florença, tem que passar. E é verdade, meu esposo está aqui me lembrando, né? Passaram todas as guerras e ela também ficou aqui de pé desde 1300 e bolinha. E, lógico, inicialmente ela foi construída por madeira, né? Ela era de madeira e hoje ela tem toda uma estrutura melhor, que ao longo dos anos foi modernizando e bem bacana. Vou mostrar aqui para vocês. É lindo, muito lindo passar aqui.
Se você chegou até aqui, já deixa seu like, salva esse vídeo e comenta aqui qual lugar da Itália você mais sonha conhecer. E se prepara, porque o nosso próximo vídeo será sobre Roma. Um beijo, Deus te abençoe.